Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7 em diante. Amém? Vamos lá. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção? Senhor, a gente sabe que a gente está diante de uma das orações mais vertiginosas que estão registradas na tua palavra. A gente consegue, em certa medida, empatizar até mesmo com a dor profunda de Jeremias. Mas nós pedimos, Jesus, que hoje, agora, por meio do poder do teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, que pelo poder, pela atuação do teu Espírito, nós sejamos levados para aquele lugar de oração junto com Jeremias. Que de repente a gente se encontre ali ao lado do profeta e que ele tanto possa ser para nós um modelo quanto uma esperança, Senhor. Que nós possamos de fato, Senhor Jesus, entrar na tua presença e colocar diante do Senhor os sentimentos mais contraditórios, complexos e talvez perigosos que a gente tem dentro do nosso coração, com completa e absoluta sinceridade e franqueza, como fez Jeremias. Mais uma vez, Senhor, nos ensina pela tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A gente volta às primeiras imagens, com as quais a gente quer sempre lembrar o tema, o viés dessa série, que é o seguinte. A gente falou na semana passada sobre a questão do equilibrista. E a gente falou aqui a ideia de que quando você olha para um cara se equilibrando, ali na corda bamba, ele não está, entre aspas, descansando ali na corda bamba. Porque o ponto de equilíbrio, tão desejado ponto de equilíbrio das nossas vidas, não é um ponto de conforto, é um ponto de tensão. É um ponto de tensão por quê? Porque existem dois extremos. Nós estamos a ponto de cair para lá ou cair para cá.
Então, o equilíbrio não é fruto, entre aspas, de conforto, é fruto de esforço. E a gente que, agora eu estou me colocando no time dos que viveram um pouco mais, e nós que já vivemos um pouco mais, a gente sabe que o equilíbrio, ele vem mediante uma série de erros. Às vezes a gente erra excedendo para cá, a gente erra excedendo para lá, e é só caminhando e errando e tombando e ficando de pé de novo que a gente vai aprumando um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é estático, por isso ele só pode ser obtido com esforço. É engraçado que, Tainá, eu citei aqui na semana passada o caso desse equilibrista francês que caiu de uma altura enorme e morreu. E eu lembrei a todos nós aqui juntos que a questão do equilíbrio, ou da perda de equilíbrio, pode levar a experimentar eventos completamente trágicos na nossa vida. E que, na vida em geral, não existe uma cama elástica para diminuir os prejuízos. Ou seja, eu sei que você já foi ao circo, e a gente tem aquele cabo de aço, e o equilibrista vai fazendo o seu número, mas nos dias em que alguma coisa dá errado, a cama elástica está lá e ele é amparado, ele não tem esse encontro tão nefasto com o solo. Mas na vida em geral, quando nós perdemos o equilíbrio no casamento, quando a gente perde o equilíbrio na saúde, quando a gente perde o equilíbrio emocional, quando a gente perde o equilíbrio no corpo, não há cama elástica, a gente se arrebenta. E nós que vivemos em família, nós somos basicamente uma igreja de famílias. A grande questão é que quando você se arrebenta, você nunca se arrebenta sozinho. Se você é pai, você sabe disso. Se você se arrebenta, você puxa uma leva de gente com você. Se você é esposa, se você se estrupia emocionalmente, você leva o seu casamento com você, e as coisas são sempre assim. Tragédias individuais não existem em família. Quando uma tragédia acontece, é sempre uma tragédia para toda a família, todos estão implicados. Então, é muito importante a gente discutir a questão do equilíbrio, ainda mais num tempo de tanto desequilíbrio. Na semana passada, a gente falou sobre o equilíbrio físico, e essa série ela tem uma ideia por trás dela que é o seguinte: Deus nos deu um corpo físico, Deus nos fez seres emocionais, Deus nos fez seres espirituais, e todas essas coisas estão integradas. Quando nós perdemos o equilíbrio em algum desses elementos, os outros estão implicados. Na semana passada a gente falou que muitas vezes aquilo que se torna no final do tempo uma depressão ou um profundo esfriamento espiritual, na verdade pode ter começado com uma estafa no corpo. Um corpo profundamente desgastado, estafado, solapado. Um corpo tão cansado que prejudica as nossas relações, prejudica a nossa espiritualidade, prejudica o nosso emocional. E nós somos essa unidade que está pintada aí. Na semana passada a gente falou sobre o equilíbrio físico. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio emocional. Mas antes eu quero compartilhar com vocês o vídeo de um garotinho assistindo uma peça de Beethoven. Vamos lá.
Essa peça ela foi composta por Beethoven em 1801 e os biógrafos de Beethoven vão dizer que essa peça, a peça para piano Sonata número 14, que é tradicionalmente conhecida como Moonlight, luz da lua, luar, ela foi escrita logo depois que uma grande paixão da vida de Beethoven foi perdida, porque o pai dela se opôs ao casamento, porque ele não era de origem nobre, ele não vinha de uma família aristocrática. E essa peça, é engraçado como que ela tem mais de 200 anos. E 200 anos depois, uma criança ouve essa peça e é capaz de se identificar com a tristeza no coração de Beethoven. A primeira parte dessa peça, ela é muito fúnebre, ela é muito triste, ela sente assim, você sente uma tristeza profunda. Beethoven conseguiu imprimir na partitura sentimentos muito profundos. E a beleza de nós sermos seres emocionais é que nós somos criados com a capacidade de sentir, e isso é fantástico. Nós conseguimos assistir um filme, por exemplo, e de sermos tocados por aquela história. Nós somos capazes de ler uma obra de romance e sentirmos o amor entre os enamorados. Nós somos capazes, por exemplo, às vezes no gabinete, me passa essa sensação de que quando a pessoa começa a contar as coisas para mim que ela viveu, eu começo a entender, eu começo a me sintonizar com os sentimentos, eu consigo entender, isso vai caindo no solo do coração. Se você já sofreu com um amigo, você sabe como funciona. Se você já ficou apaixonado, você sabe como funciona. Existe uma beleza tremenda no fato de que Deus não nos fez seres apenas racionais ou volitivos. Deus nos deu sentimentos e existe uma beleza tremenda aí. Só que a queda manchou todas as coisas, inclusive os nossos sentimentos. Nós compartilhamos na pastoral dessa semana que nós sabemos e reconhecemos que o nosso coração é também sede de sentimentos muito perigosos e contraditórios e esquisitos. Nós sabemos verificar dentro de nós determinados sentimentos, desejos, pulsões que podem nos levar à ruína e à destruição. É interessante que não tem como a gente falar dos sentimentos sem a gente falar um pouco da história que nós vivemos. É impossível que a gente fale do que a gente sente, de como a gente sente, desvinculando a nossa saúde emocional da nossa história. Tem pessoas que sentam comigo no gabinete e contam a história delas para mim. E eu falo assim, nossa, então isso deve ter te machucado muito, isso deve ter, assim, ferido muito a sua alma, isso deve ter causado um grande sofrimento no seu coração. E o que eu descubro é que muitas pessoas estão profundamente desconectadas dos seus próprios sentimentos. Muitas pessoas não têm muita ideia de o que sentem, nem como sentem. A grande questão da gente abordar esse tema é a gente trazer para esse cenário a figura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi talvez um dos que viveram num período mais negro da história de Judá. Por quê? Porque ele foi chamado para profetizar a um povo cujo coração já estava irreversivelmente endurecido para a palavra de Deus. Jeremias foi esse profeta em um tempo difícil, com um chamado muito difícil, um homem ferido pelo seu próprio chamado. A gente lê Jeremias 1, e em Jeremias 1 o profeta recebe uma palavra de Deus dizendo que ele havia sido vocacionado desde antes do seu nascimento. Ele havia sido separado como profeta às nações. Ele havia sido entregue como profeta às nações. No entanto, o chamado de Jeremias já fala um pouco sobre a dureza de como seria a vida de Jeremias. Jeremias que não pôde constituir família. Jeremias que não pôde ter esposa. Jeremias, tudo porque ele foi chamado para ser profeta na geração que veria a queda de Jerusalém. Jeremias foi o profeta chamado para ser o porta-voz de Deus à geração que sofreu um duríssimo castigo da parte de Deus. Nesse sentido, a gente tem as chamadas confissões de Jeremias. Os teólogos vão divergir, alguns vão dizer que são 7, outros vão dizer que são 9. Mas o que são as confissões de Jeremias? São orações que estão encravadas no tecido do texto do profeta Jeremias. São momentos em que Jeremias, diante do seu sofrimento, ele vai para Deus e coloca todos os seus sentimentos ali
nos pés do Eterno. A gente tem essas confissões como sendo o coração pulsante do livro de Jeremias. Essas orações brutais, essas orações que são feitas de uma forma tão nua, de uma forma tão crua. E como é essa confissão em especial? À medida que a gente foi lendo o texto, eu não sei se você reparou, mas esse é um dos textos mais vertiginosos e agressivos que estão registrados em toda a Bíblia. É um dos textos que a gente lê e a gente fala assim, rapaz, esse trem aqui é muito sério. Essa é a última confissão de Jeremias, e ela é encaixada exatamente no momento em que Jeremias estava pregando no templo, pregando sobre o juízo que viria, pregando sobre uma nação que não quer se converter ao Senhor. E então o sacerdote Pazur, que era o encarregado do trabalho do templo, prendeu Jeremias, deu uma coça nele, mandou que ele fosse surrado e depois preso publicamente num tronco. Quando Jeremias saiu do tronco, ele escreveu esse poema, ele escreveu essa oração. E essa oração, ela começa de um jeito muito surreal e doido. Por quê? Porque o primeiro verbo hebraico que Jeremias usa, o verbo potar, é um verbo que fala assim sobre engano. Ele começa a oração dele dizendo assim: Deus, você me traiu, você me enganou, você foi perfidioso comigo, você foi venenoso comigo, você foi ruim para mim. Deus, você me enganou. Você me enganou e eu me deixei enganar, eu fui enganado por você. É nesses termos que Jeremias entra na presença de Deus. Essa palavra, ela é tão forte, esse verbo ele é tão forte que em Êxodo, quando diz que o homem não seduzirá a virgem, é exatamente esse verbo que acontece ali. Um jogo de sedução, de engano e de violência. Agora imagina Jeremias entrando diante de Deus falando: Deus, é isso mesmo, você me enganou, cara, você foi ruim comigo, você acabou com a minha vida. Sabe por quê? Porque você me chamou para ser profeta e eu nunca pedi. Eu nunca pedi para ser profeta. Mas agora que eu sou profeta, eu quero abandonar o ofício profético e não consigo. Não é isso que ele fala? Eu falo assim: eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, eu não quero saber, eu estou só sofrendo nesse negócio aqui, eu não vou pregar. Mas aí então o Senhor coloca uma palavra no meu coração que arde como fogo, é como lava nos meus ossos, e eu não consigo me conter, eu acabo falando. Nem a opção de abandonar o ministério eu tenho, eu não tenho. Deus, o Senhor foi injusto comigo, o Senhor foi cruel, me dando um chamado que eu não consigo completar, uma carreira que eu não consigo levar até o fim e a qual eu não posso abandonar. É engraçado que num primeiro momento, Jeremias fala de toda a sua impotência e o seu desalento. Mas logo no meio dessa oração, ele solta uma nota de confiança e louvor. No meio da sua oração, ele diz assim: mas Deus é como um forte guerreiro, Ele está comigo, os meus inimigos não me vencerão, eles tropeçarão e cairão, sua vergonha será eterna, sua desonra será grande. Louvem ao Senhor, cantem ao Senhor, porque Ele salva o seu servo. Aí a gente fala assim: beleza, né? Jeremias foi orar, Jeremias estava amargurado, o coração estava pesado, mas assim que ele orou, as coisas mudaram e ele se tornou de novo aquele profeta confiante, revigorado. Meu irmão, no finalzinho, ele muda a tônica de louvor e confiança para uma tônica de lamento. E aí é que o trem fica louco. Porque ele começa a falar assim: maldito o dia em que eu nasci. Meus irmãos, tudo que vem na sequência final é uma declaração muito parecida com o momento em que Jó amaldiçoou o próprio nascimento, só que muito pior, porque no hebraico ele fala assim: eu preferia ser um aborto. Que pena que ao invés de ter sido um aborto, eu nasci, porque eu não fui enterrado no túmulo do ventre da minha mãe. Por que é que eu nasci? Só para ver dor e sofrimento. Cara, é impossível da gente passar por essa oração sem ser mexido por ela, porque isso é uma coisa, por exemplo, quem que teria aqui coragem, né, de ajoelhar de manhã depois do devocional, né, leu a palavra, cruza as mãos e fala: Senhor, eu queria tanto ter sido abortado, Senhor.
Queria tanto que minha mãe tivesse um sangramento, que eu tivesse morrido sem nunca ter vindo à existência. Cara, isso é muito doido, é muito sério. Jeremias está falando de coisa muito, muito séria aqui. E tudo isso diante de Deus, em oração, diante do rosto de Deus. Parece muito chocante, mas Eugene Peterson afirma que foi somente porque Jeremias assumiu toda a sua dor e colocou toda a sua dor diante de Deus é que ele não foi esmagado emocionalmente pelos 40 anos de ministério a um povo completamente endurecido e rebelde que nunca ouviu o profeta. Como é que ele conseguiu manter, por exemplo, a sanidade durante 40 anos de fracasso ministerial? Durante 40 anos pregando sem que ninguém o ouvisse. Como é que esse cara consegue manter o coração e a mente no lugar certo? Apenas porque ele colocou todo o seu sofrimento da forma mais nua, mais crua que ele podia e conseguia diante de Deus em oração. Neemias não negou, não recalcou o que ele sentia, ele não engoliu o sofrimento, ele elaborou toda a sua dor diante de Deus, deu voz a essa dor, deu formato a essa dor, exprimiu essa dor e colocou a sua dor toda sobre a mesa. Se você acha que esse texto aqui é forte, então chegue em casa e leia Lamentações de Jeremias. Deus, o Senhor disparou todas as suas flechas contra mim. O Senhor me cercou como uma ursa feroz, me despedaçou e me jogou fora a carcaça. O que sobrou o Senhor jogou fora. Jeremias tinha essa habilidade poética de expressar a própria dor de uma maneira muito visceral. E então a gente parte para 2 pontos de desequilíbrio e 1 ponto de equilíbrio. Vamos lá? Primeiro ponto de desequilíbrio: a negação. A negação dos sentimentos contraditórios. Às vezes eu tenho essa experiência no gabinete. A pessoa chega e fala assim: pastor, meu cônjuge é isso, é aquilo outro, fez aquilo outro, fez isso, e fez aquilo, e fez de novo, e repetiu, e tal, e vai falando. A pessoa fica rubra, né? A pessoa fica assim com a boca seca, as mãos trêmulas, tem sudorese na palma da mão, e fala. Aí eu falo assim: não, tudo bem, então deixa eu ver se eu entendi. Você está sentindo um profundo ódio do seu cônjuge. Não, eu? Não, eu amo ele. Não, eu sou apaixonada nela. Não, que ódio. Lógico que eu não sinto ódio do meu cônjuge. Ah, é? Não. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, me rejeitou, me expulsou de casa, me bateu, me violentou fisicamente, me violentou moralmente e tal. Então quer dizer que você tem um profundo desprezo pelo seu pai. Não, eu amo meu pai, velho. Queridos, como é difícil a gente aceitar os sentimentos contraditórios que vivem dentro da gente, né? Como é difícil a gente assumir coisas como ódio, por exemplo. Como é difícil a gente dizer que odeia alguém, ou assumir isso para si mesmo. Como é difícil a gente aceitar que existem sentimentos contraditórios e até perigosos vivendo na casinha da nossa alma. Porque nós, na maior parte do tempo, nós fechamos os olhos para todas essas coisas. E simplesmente queremos aceitar a ideia de que não, nada disso daqui, não, isso daí é para os outros, né? Ódio, tal, inveja. Um ponto de desequilíbrio, meus irmãos, é negar os sentimentos e nos desconectarmos das nossas próprias emoções. É recalcar aquilo que habita a nossa alma. É dizer: não, eu estou bem, está tudo certo. Eu amo os meus filhos são uma bênção. Eu amo meu cônjuge é maravilhoso, pastor. Né? Que nem perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela tinha algum dia tido vontade de divorciar dele. Ela falou assim: não, divorciar nunca, mas matar várias vezes. Né? Medo de falhar, medo de errar, medo de tentar, medo de ir, medo de voltar. Baixa autoestima. Os outros são melhores, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou conseguir. Rejeição. Quando nós fomos rejeitados sequencialmente pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos,
ou por um amante, ou por um professor, ou por um amigo. Entre aspas, o drama do abandono paterno é bastante claro para mim, pelo menos nos aconselhamentos que eu faço e na experiência de vida que eu tenho, que o drama da rejeição do pai e da mãe é muito interessante, né? Porque o pai e a mãe são pessoas que a gente, em tese, deveria amar, né? Na teoria, a gente deveria amar essas pessoas, a gente deveria ser grato aos pais, mas nem sempre isso é verdadeiro, porque talvez também os nossos pais não tenham sido tão amorosos quanto a teoria diz que eles teriam que ser. Então eu vejo muitas vezes pessoas lutando para amar os pais, quando na verdade essa tentativa é uma grande negação da mágoa que essas pessoas têm. Por exemplo, quando nós nos sentimos traídos, é outro sentimento que a gente tem dificuldade de lidar. Quando nós nos sentimos magoados, ou quando nós temos raiva, quando nós temos ressentimento, quando nós sentimos, por exemplo, coisas como desejo e atração sexual. Como é difícil a gente admitir que, embora cristãos e embora casados, o nosso cônjuge não é a única pessoa que desperta a atração sexual em nós. Mas isso é real. E todos nós vivemos isso e temos que lidar com isso, com santidade e com piedade. Mas é muito fácil a gente recalcar isso, jogar uma pá de cal em cima e dizer: não, meus olhos, meu coração são só do meu cônjuge. Eu não sinto nada. Eu sou como, meu irmão, uma pedra de gelo. A grande questão é que, se isso for mentira, a mentira apanhará você na esquina. A grande questão é que, isso não for verdade, isso será contra você no curso do tempo. Porque esse desejo vencerá você se você o ignorar. Você pode até ir no médico, o médico fala assim: rapaz, o negócio é o seguinte, tá sério, você tem aqui, você tem um câncer. Aí ele fala assim: não tenho. Tem sim, não tenho. Tem sim, não tenho. Meu irmão, você pode sair dali dizendo não tenho 1 milhão de vezes, e esse câncer te come, te mata e te sepulta. As questões que nós negamos, as questões que nós recalcamos, são as questões que nos vencem com o tempo, com o cansaço, na hora da crise, na hora do medo e da fragilidade. Outro sentimento embaraçoso, difícil da gente aceitar, é inveja. Sabe aquele gostinho amargo que vem na boca quando o irmão compra um carro melhor que o seu? Sabe aquele gostinho esquisito que vem na boca quando o seu cunhado diz que está viajando para a Disneylândia? É tipo isso. Sabe aquela coisa esquisita que vem na boca da pessoa quando ela chega com um cabelo novo na igreja, maravilhoso? É esse negócio aí. É tipo isso que está acontecendo. Vamos para uma pergunta importante. Por que nós negamos? Por que é que nós negamos os nossos sentimentos? Eu elenquei algumas razões aqui. Primeiro, porque a gente muitas vezes não tem maturidade emocional suficiente para encarar e dialogar com esses sentimentos. Porque eles são sentimentos pesados, porque são memórias difíceis, são partes do nosso passado que ainda vivem dentro de nós e nos machucam. É difícil lidar com isso. 2, porque talvez esses sentimentos parecem tão violentos e perigosos. Então é difícil assumir que eu tenho ódio do meu cônjuge, porque eu acho que admitir que eu tenho ódio é pegar uma faca e encravar no peito dele. Meu irmão, não é isso. Eu não estou pedindo para você extravasar o seu ódio. Eu não estou pedindo para você pegar o seu cônjuge e dar-lhe uma costa de bambu lá, galha, né, amarrado no pasto lá, 5 dias sem comer. Nada disso. Mas de repente se conscientizar de que o ódio aparece nas suas falas de desprezo, de que o ódio sempre desponta. Em um momento ou outro ele escapole aqui e escapole ali. Quando por uma briga, você já viu esse negócio que acontece entre casal, né? Meu bem, olha, estava lembrando, ontem foi o primeiro dia do nosso beijo. É mesmo? É, nossa, estava lembrando, né? Faz 20 anos já. Você estava com aquela blusa vermelha tão linda. Que vermelha? Era azul. Não era vermelha, não era azul. Meu irmão, o vermelho e o azul vai virar uma briga de 3 dias daqui a meia hora. Você não entende. Na verdade, o vermelho e o azul não importa. O que está recalcado são as questões mal resolvidas do casamento. O que está aparecendo ali nessa hora não é nem um vermelho, nem um azul, porque isso não faz a menor diferença. São as questões que estão sendo jogadas para debaixo do tapete, os sentimentos que estão sendo colocados num lugar escuro, num baú lacrado. É esse o problema. 3,
porque nós fomos ensinados a mascarar o que nós sentimos. Nós não fomos ensinados a lidar com legitimidade, com sinceridade com as coisas que nós sentimos. E quarto, porque nós não temos maturidade espiritual para processar esses sentimentos em oração aos pés do Senhor. Qual é o resultado de quando nós negamos? Primeira coisa, um descompasso entre o que nós sentimos e o que nós mostramos. Isso é óbvio, né? É quando você vê a cara do sujeito assim destruído, uma olheira, uma cara de desânimo, e fala: gente, eu estou maravilhoso, eu estou bem, nossa, que Deus é bom, glória a Deus, né? Não tem essa coisa que a gente não pode reclamar por nada, tem que agradecer a Deus por tudo. Então como é que você está? Eu estou ótimo, meu irmão. Eu estou ótimo mesmo, eu estou maravilhoso. Não tem esse negócio assim? Que a risada vira desespero, o desespero vira choro, e o choro vira, né? Segundo resultado, Deus não pode transformar um sentimento que nós não assumimos, um sentimento que foi negado, um sentimento que foi escondido. O que a gente vê em todos os salmos de lamento é que os salmos de lamento, quase todos eles, com exceção de um apenas, em todo o saltério, começa com lamento e termina com confiança. Ou seja, a oração, ela é um canal na qual Deus vai transformando aquilo que nós sentimos, mas um sentimento não exposto, não trabalhado, ele permanece intacto e ele vai nos adoecendo ao longo do tempo. Por fim, um sentimento nunca fica estático. Nunca fica estático. Coloque uma sementinha de rancor num coração hoje. Agora, passe 20 anos e olhe para esse coração de novo. Meus irmãos, os sentimentos que nós não trabalhamos dentro de nós, eles vão lançando raízes, eles vão crescendo, eles vão se aprofundando. Você já conheceu gente amarga? Gente amarga. Gente assim que o que ela fala, o semblante, tudo em torno dela tem um gosto de fel, tem um gosto amargo, gente amarga. Meus irmãos, esse amargor, ele não aconteceu do dia para a noite, mas aquele coração foi tomado pela amargura no prazo do tempo. O outro ponto de desequilíbrio é o quê? É o quê, Tainá? Vamos ler todos juntos? Se um ponto extremo é nós negarmos completamente tudo o que sentimos, no outro extremo é nós sermos governados por aquilo que nós sentimos. Nesse ponto extremo, a gente tem sempre o caráter volátil das emoções, ou seja, as nossas emoções mudam, fluem constantemente. As emoções, então, acabam não sendo boas conselheiras para se tomar decisões. Tem gente que diz assim: siga o seu coração. Mas a gente sabe que isso não pode ser aplicado assim em todas as circunstâncias, porque em alguns lugares a gente tem que justamente não seguir o nosso coração, não é? Quando o seu coração, por exemplo, te leva para um adultério, siga o seu coração. Quando o seu coração diz para você não ir na aula, siga o seu coração. A gente sabe que não tem muita praticidade. Alguns têm seguido o seu coração nesse aspecto aí, hein, irmãos, não tem ido à aula. Pessoas que são governadas pelos sentimentos são marcados por inconstância, por impulsividade, exagero, dificuldade de manter compromissos assumidos, dificuldade de perseverar. Aquelas pessoas que na hora da raiva falam as coisas assim sem proporção, sem pensar nas proporções das coisas, né? É aquele tipo de pessoa que num confronto, quando toma um tapa, dá um tiro, não é assim? Não tem essa falta de proporção, às vezes, na fala, nas atitudes, dificuldade de perseverar. A nossa geração, ela é viciada nesse negócio emocional, e isso entrou para dentro da igreja. Por exemplo, as pessoas gostam que às vezes o culto seja um lugar emotivo, mas esse não é o fim do culto, prover novas emoções, porque isso daqui não é uma casa de entretenimento. Se você vai ao teatro, você quer rir, você quer chorar, você quer se emocionar. Se você vai ao cinema, você quer rir, você quer se emocionar. Beleza, só que a gente não vem aqui para isso. Eu não estou aqui para fazer você rir, nem para fazer você chorar. Eu estou aqui como servo, expondo a palavra de Deus da melhor maneira que eu consigo e posso.
Então não tem de haver esse sentimentalismo, esse emocionalismo, eu tenho que sentir alguma coisa. Olha só, a gente sabe que na presença de Deus a gente sente muita coisa boa, a gente se sente acolhido, perdoado, amado, aconchegado, mas nos dias em que os sentimentos não se alinham, nós temos um compromisso, nós temos um comprometimento, nós temos uma decisão, e é essa decisão que nós temos que seguir. Tem uma frase atribuída a Woody Allen dizendo: o coração quer o que o coração quer. O emocionalismo é isso, é a falta de argumento, mas o excesso de emoção. É a falta de ponderações, mas o excesso de eu acho, eu penso e eu sinto. É engraçado que eu conheço algumas pessoas, né, que eu tento conversar nos seguintes termos. Uma frase que eu sempre cito no gabinete é a seguinte: até Fusca quando é novo é bom. Já pegou um Fusca novinho? Meu irmão, é maravilhoso, anda, né? Aquele tec-tec do barulho. Agora pegue um Fusca de 40 anos sem manutenção. É horrível. Meus irmãos, o que eu quero dizer? É que tudo no começo é uma lua de mel. O casamento nos primeiros anos é uma lua de mel. Os primeiros anos que você é membro de uma igreja em que você não conhece ainda os problemas, os pecados do seu pastor, são uma lua de mel. Os primeiros meses no seu trabalho são uma lua de mel. Mas quando a lua de mel acaba, fica uma decisão. É por isso que no púlpito, no casamento, nós nos comprometemos com votos de fidelidade. E quando o sentimento não se alinha, meu irmão, é o que tem para hoje. Faz o que é reto, faz o que é certo. Ah, eu não estou com vontade nenhuma de ir ao culto hoje. Meu irmão, vá. Ah, mas se eu não for com sentimento não vai ser bom. Meu irmão, vá. Porque nós não somos governados pelo que nós sentimos. É engraçado que eu e você, a gente sabe que muitas vezes a gente vai para o trabalho sem querer ir. A gente fica casado sem querer casar. A gente cuida dos filhos sem querer cuidar, porque a gente quer dar uma coça e soltar assim a quilômetros de distância. Igual o cachorro que você cansou, entendeu? Como seria bom, né? Pegar o filho, colocar num carro, levar lá para Minas Gerais, deixar lá no meio das montanhas perdido lá. Daqui um ano eu volto, miserável. Você descobriu que é bom para tosse, né? Mas a gente não faz isso, irmãos. Eu quero caminhar para o final, para o nosso ponto de equilíbrio, Tainá, dizendo o seguinte, de maneira prática: como nós podemos assumir nossos sentimentos diante de Deus. Vamos ler esse ponto de equilíbrio? Não, volta. Isso, vamos ler todos juntos, vamos lá? Tem dois movimentos básicos aí. Assumir os sentimentos e depois... Primeiro, para assumir os próprios sentimentos, aprenda a ouvir o seu próprio coração. Ouça você mesmo. O que nós, pastores, psicólogos, terapeutas, o que nós fazemos? A pessoa vem para o nosso gabinete e a gente faz com que ela preste atenção em quem? Nela mesma. Nós conversamos com essa pessoa a fim de reconectá-la aos pontos nas quais ela se desconectou de si mesma. Então, como está a sua saúde emocional nesses dias, meus irmãos? Como está a sua saúde emocional? Como está o seu equilíbrio emocional? Você está bem? Se você tiver, cara, eu dou glória a Deus pela sua vida. Mas se você não tiver, o que é que está errado? Qual é o sentimento aí tóxico que está habitando a sua alma, te fazendo mal? O que é que está acontecendo dentro de você? Você consegue nomear? Primeira coisa, preste atenção ao estado da sua alma. Segunda coisa, dê contorno ao seu sentimento. Parece fácil no papel, mas não é. Porque muitas vezes a gente está com raiva e não sabe. A gente está com ódio, a gente está se sentindo magoado, traído, ofendido, mas a gente não consegue dar nome para esse boi. É importante dar nome ao boi. Se tem algum sentimento complexo vivendo na sua alma, que sentimento é esse? É de abandono. Você foi rejeitado, você foi traído, o que aconteceu? Você foi abandonado. Existem diversos pontos aí. Por exemplo, tenha um diário.
Porque às vezes é difícil a gente falar sobre o que a gente sente, mas às vezes na folha do papel você consegue dar um nome para um sentimento ali. Tenha um diário com o qual você possa dialogar. Tenha pessoas com as quais você possa falar sobre o que você sente, sem juízo, sem julgamento. Tenha pessoas com quem você possa se cercar de amigos e falar o que você realmente pensa e sente, sem juízo, sem julgamento. Terceira coisa, leve o que você sente a Deus. Existem muitas pessoas que tomam consciência do que sentem e se rendem a esse sentimento. Meus irmãos, a oração é o canal, é o lugar na qual Deus vai curando e sarando o nosso coração. A gente tem que aprender a orar sobre as coisas que nos machucam. A gente tem que se desvencilhar dessa ideia de falar para Deus o que nós achamos que Ele quer ouvir. Ah, não vou falar para Deus que estou chateado. Não, vai que Ele fica chateado comigo, né? Meu irmão, Ele sabe. Ele já sabe. Ah, não vou falar para Deus não, né? Que eu estou me sentindo abandonado por Ele, porque vai que Ele joga um raio na minha cabeça, assim, eu viro fumaça. Meu irmão, mas Ele já sabe. Se é isso que realmente habita a sua alma, que diferença faz? Salmo 139 diz: antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece todas. O Senhor me sonda por detrás, por diante, o Senhor me conhece. Você e eu precisamos nos desvencilhar dessa ideia. Não, eu vou orar a oração certa. Meu irmão, oração certa é aquela que está alinhada com o que está no seu coração. Eu não sei orar, não sei, pastor, como é que eu faço para orar certo? Não sei. Eu sei que a oração tem que ser real e sincera. Não adianta colocar diante de Deus uma oração feita de isopor. Deus, muito obrigado, Senhor. Meu carro furou o pneu hoje, mas eu nem liguei. Não. Cheguei em casa, o ladrão estava lá roubando minhas coisas, mas eu nem reclamei. Meus irmãos, se você tem esse nível de fé, eu quero te parabenizar, numa boa. Se você tem essa fé tão radical a ponto de ficar descansado em tudo e bem dizer a Deus em tudo, eu não estou te recriminando, meus parabéns. Mas vamos aceitar que isso é exceção. A maioria de nós, a gente se estressa, a gente se angustia, a gente dorme mal, a gente fica solapado pelo trabalho, a gente fica desalentado quando o desemprego vem, a gente fica mal. A gente não fica bem, a gente fica mal. Então a gente tem que aprender a colocar isso diante de Deus em oração. E por fim, Tainá, é sempre importante a gente se lembrar do nosso Salvador orando no Getsemane. Se tem uma das narrativas que a igreja não gosta de lembrar, é da oração do Salvador no Getsemane. A gente gosta de Jesus andando sobre as águas, a gente gosta de Jesus multiplicando pães, a gente gosta de Jesus curando o cego, mas um Jesus fraco, orando em angústia, com medo, abandonado, sentindo-se abandonado por Deus e pelos discípulos, esse Jesus a gente não gosta de ver. Quando Jesus foi ao Getsemane, ele orou intensamente, espremido pelo medo e pela angústia, e disse assim: Senhor, olha, eu sei que eu vim para essa hora, é para isso mesmo que eu vim, mas se possível for, Senhor, me livra dessa hora, porque minha alma está profundamente abatida até a morte, eu estou tomado por calafrios de pavor, Senhor, me ajuda. E esse Jesus nós não gostamos de ver, porque ele é mais humano do que nós. Porque ele tem mais liberalidade para lidar com a própria dor do que nós. Porque ele se conecta mais com o seu próprio sofrimento do que nós. Porque ele chora mais do que nós. Porque ele sofre mais do que nós. Ele não tem medo do que ele sente. Ele impunha a sua angústia e a leva em oração até os pés do Senhor. Ele não está envergonhado pelo que ele sente. Então Jesus ora: Senhor, eu estou destruído aqui, me socorre, eu estou mal, muito mal, me socorre. Um Jesus que é mais homem do que nós todos aqui juntos. Meus irmãos, o texto de Hebreus diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. O nosso sumo sacerdote pode se compadecer de nós porque ele sofreu como nós em todas as coisas, contudo sem pecado. Então, acheguemo-nos confiantemente diante do trono da graça, porque quando você diz assim: Senhor, eu fui traído, ele fala: eu também, eu sei, cara, dói a vera. Senhor, eu fui
rejeitado pela minha família, ele fala: eu também, cara, dói mesmo. Senhor, eu fui humilhado. Eu também, cara, eu fui muito humilhado. Não tem nenhum sentimento complexo, contraditório e perigoso nosso que o Senhor Jesus não conheça. Senhor, eu estou sendo tentado. Ele vai dizer: eu também fui tentado. Meus irmãos, nós cristãos somos o povo sobre a face da terra que temos tudo para ter saúde emocional. Porque nós não conversamos com um Deus que não sabe, nós temos um Deus que sabe. Nós temos um Deus que sabe. Nós temos um Salvador que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si todos os sentimentos mais difíceis, profundos, complexos e pesados que um homem pode experimentar na vida. Então, nós temos acesso a um Salvador que pode nos curar nas emoções, meus irmãos. E essa é uma bênção da qual nós precisamos, sim, tomar posse, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, a gente quer te agradecer mesmo, de coração. E a gente quer colocar diante do Senhor Jesus, talvez hoje aqui pela primeira vez, esboçando ainda palavras, sentimentos tão contraditórios que vivem dentro de nós e que muitas vezes nos machucam, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a lidarmos com tudo aquilo que a gente carrega aqui por muitos anos, talvez dentro do peito, uma mágoa tremenda de pessoas que nos traíram, Senhor, um buraco deixado pelos pais que nos rejeitaram, nos abandonaram, nos deixaram à deriva emocionalmente. Senhor, talvez a gente traga ainda no peito, Senhor, histórias da nossa infância que nos marcaram profundamente. Senhor, talvez a gente tenha feito um esforço tremendo, Senhor Jesus, para negar todas essas emoções, ou tenhamos nos rendido a elas no curso do tempo, sendo governados exatamente por esses sentimentos, Senhor. Mas hoje, Jesus, nós estamos pedindo tanto a liberdade para falar, quanto a liberdade, a liberalidade, nós estamos pedindo liberação desses sentimentos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos pedindo, Espírito Santo de Deus, nos ensina, ora conosco, chora conosco, geme ali no lugar de oração junto conosco, nos ajudando a exprimir as coisas que são difíceis para nós, mas que precisam vir à tona para que haja cura, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos aprender a orar lá naquele lugar difícil, junto com Jeremias, ferido, angustiado. Nós queremos orar junto com ele, mas nós queremos orar junto com você também, Jesus. Nós queremos ir até o Getsêmani, lugar de aflição, lugar de dor, lugar de abandono, de solidão, de traição. Nós queremos ir até esse lugar, Jesus, e queremos orar com o Senhor e aprender a sermos mais humanos com o Senhor. Nos ajuda. Nós oramos, Jesus, assim, não é da boca para fora, não pode ser, mas é sincero o nosso coração, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.